Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e o tema de hoje é sobre o financiamento do SUS. Afinal, o que é arcabouço legal na saúde? Vamos falar também como funciona o financiamento do SUS, os critérios para receber os recursos, quais são os critérios de repasse de verbas e o saneamento básico em relação ao SUS. Aproveite a aula e inscreva-se no canal e dê o joinha. O que é arcabouço? A palavra arcabouço no dicionário significa esqueleto ou estrutura. Quando falamos em arcabouço fiscal, é um conjunto de medidas e regras para a condução de políticas fiscais, ou seja, é uma estrutura que dita as políticas fiscais do governo, para evitar o descontrole das contas públicas. Assim é possível controlar os gastos e a receita do país. Agora, quando falamos em arcabouço legal, estamos falando do conjunto das leis aprovadas pelo Congresso Nacional, além de decretos e atos normativos editados pelo Executivo para a regulamentação das leis. Agora que você entendeu o que é arcabouço, vamos falar do arcabouço legal na saúde pública, que é a estrutura pelo conjunto de leis que determina o que é Sistema Único de Saúde no Brasil e de que forma o SUS atua. Assim, as bases legais do SUS são as leis orgânicas da saúde, ou seja, a Lei 8.080, mais conhecida como Lei 8080, que deu origem ao SUS e que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do SUS e dos serviços de saúde. Outra lei orgânica é a Lei 8142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão na área da saúde e também sobre o controle social, que é a participação dos cidadãos. Como funciona o financiamento do SUS? De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, o SUS será financiado com recursos da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Os recursos da Seguridade Social é dividido para 3 setores, que são saúde, previdência e assistência social, mais conhecidos como o tripé da Seguridade Social. Isso acontece porque o SUS não atua isoladamente na promoção de direitos básicos dos cidadãos. Assim, além da saúde, a previdência e o serviço social estão inseridos nas políticas públicas de seguridade social. Na prática, o financiamento do SUS funciona assim. Cada esfera do governo tem um fundo de saúde, que é uma conta especial onde serão depositados os recursos financeiros. As movimentações dos fundos são fiscalizadas pelos respectivos conselhos de saúde. Então, as 4 esferas do governo têm fundo de saúde. O governo federal tem o Ministério da Saúde e o Fundo Nacional de Saúde. O governo estadual tem a Secretaria Estadual de Saúde, assim como o Fundo Estadual de Saúde. Quando falamos de governo municipal, são os prefeitos, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. No Distrito Federal, tem a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, assim como o Fundo Distrital de Saúde. Os recursos financeiros originários da Seguridade Social são destinados à saúde da seguinte forma: o Ministério da Saúde recebe os recursos financeiros através do Fundo Nacional da Saúde. O Fundo Nacional de Saúde recebe recursos que vêm da Seguridade Social, dos impostos do governo federal e os recursos de outras fontes. Já vou explicar o que são esses recursos de outras fontes. Então, cada esfera do governo tem recursos próprios que vêm de impostos e de recursos de outras fontes, sendo que o Ministério da Saúde é quem repassa os recursos para os estados e para os municípios.
Para entender o financiamento do SUS, vejamos. Na Seguridade Social, a parte destinada à saúde vai para o Fundo Nacional de Saúde, que é administrado pelo Ministério da Saúde. O Fundo Nacional de Saúde, além de receber recursos financeiros da Seguridade Social, ele também recebe recursos que vêm de impostos e de outras fontes. O Fundo Estadual de Saúde recebe recursos do Fundo Nacional de Saúde, de impostos e de outras fontes. Já os municípios recebem tanto do Fundo Nacional de Saúde quanto do Fundo Estadual de Saúde. E além de recursos próprios, que são os impostos, e de outras fontes. Como o município é quem executa as ações e os serviços de saúde, ele recebe mais recursos financeiros. O que são outras fontes? Está descrito no artigo 32 da Lei 8080 que outras fontes são os serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, pode ser ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, além de taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Uma observação é que multas de trânsito não são destinadas ao financiamento da saúde, porém as multas aplicadas pela vigilância sanitária, essas sim, vão para o Fundo de Saúde. Em 2012, foi aprovada a Lei Complementar 141, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, estados e municípios em ações e serviços públicos de saúde. Nessa lei complementar, fala também das normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde. Então, o repasse de recursos financeiros de cada esfera de governo para a saúde ficou assim. Os municípios devem investir no mínimo 15% de suas receitas. Os estados e o Distrito Federal devem investir na saúde no mínimo 12%. Para a União, ficou definida a regra que é investir o mesmo valor do ano anterior, adicionado da variação do PIB, ou seja, do Produto Interno Bruto. Contudo, em 2015, houve uma atualização com a Emenda Constitucional 86. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. Então, em provas, se perguntar quanto é o repasse de verba das esferas do governo para o SUS, os municípios é 15%, estados e Distrito Federal 12% e a União é 15% no mínimo. Como acontece a transferência dos recursos fundo a fundo? Lá no artigo 33 da Lei 8080, diz que os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. As contas especiais são o Fundo Nacional de Saúde, além do Fundo Estadual, Municipal e Distrital, que já falamos. Os conselhos de saúde é quem fiscalizam se os recursos estão de fato sendo gastos com despesas de saúde. O Ministério da Saúde administra os recursos do Fundo Nacional de Saúde, assim como as secretarias estaduais administram os recursos dos fundos estaduais e as secretarias municipais são responsáveis pelo Fundo Municipal de Saúde. Porém, quem acompanha através do sistema de auditoria se os recursos repassados aos estados e municípios estão sendo aplicados conforme a programação aprovada é o Ministério da Saúde. Então, se o Ministério constatar alguma malversação, ou seja, superfaturamento, corrupção, além de desvio de verba ou não aplicação dos recursos, o Ministério da Saúde é quem aplica as medidas previstas em lei. Normalmente, o recurso é suspenso até averiguar o ocorrido. Você que está estudando para provas, lembre-se de inscrever-se aqui no canal para você não perder nenhuma aula.
as aulas são atualizadas e gratuitas. Já falamos que o Fundo Nacional de Saúde recebe recursos financeiros da Seguridade Social, dos impostos do governo federal, que é no mínimo 15%, e de outras fontes. Mas de que forma os recursos que estão lá no Fundo Nacional de Saúde são distribuídos ou gastos? A Lei 8142 diz que o Fundo Nacional de Saúde é para despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta ou indireta, ou seja, as despesas de âmbito nacional de saúde. O dinheiro sai do Fundo Nacional de Saúde e não do Fundo Estadual, que é a Secretaria Estadual de Saúde. O dinheiro do Fundo Nacional de Saúde também pode ser destinado a investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo Congresso Nacional. Isso quer dizer, para o orçamento previsto em lei. Uma parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde é de investimento previsto no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. Plano quinquenal é o plano feito a cada 5 anos pelo Ministério da Saúde, a respeito de todos os investimentos que ele terá durante 5 anos. E uma parte do Fundo Nacional de Saúde sai para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Então, o Fundo Nacional de Saúde destina os recursos para as despesas, investimentos próprios e para outras esferas. Vamos recapitular para fixar o conteúdo. Já vimos que os recursos da Seguridade Social são divididos em 3 partes: saúde, previdência e assistência social. A parte que é destinada à saúde é de responsabilidade do Ministério da Saúde, para coordenar, auditar e penalizar, além de transferir os recursos para as demais esferas governamentais. Os recursos são repassados através do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais, municipais e distrital. Cada fundo de saúde é uma conta especial para receber o recurso financeiro e cabe ao Conselho de Saúde respectivo fiscalizar as movimentações para saber se de fato estão sendo gastos de acordo com o plano de saúde. Cada fundo de saúde é composto por recursos próprios, que são os impostos, além de recursos de outras fontes. E desses recursos, quanto cada esfera tem de repassar à saúde? A União é 15%, estados e Distrito Federal são 12% e municípios 15%. Isso é o valor mínimo. O dinheiro que está no Fundo Nacional de Saúde é destinado para cobrir despesas de custeio de capital do próprio Ministério da Saúde, além de investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Uma parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde é destinado a investimentos previstos no Plano Quinquenal. Lembrando que Plano Quinquenal é o plano de 5 anos, feito pelo Ministério da Saúde, que prevê todos os investimentos em saúde durante 5 anos. Os recursos do Fundo Nacional também são destinados para a cobertura de ações e serviços de saúde. Então, a verba é repassada para estados, municípios e para o Distrito Federal, respeitando a Lei 8142, no artigo 3, que diz: os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Os municípios recebem mais recursos porque são eles quem executam as ações e os serviços de saúde. Para receberem os recursos financeiros, os estados, municípios e o DF precisam ter Fundo de Saúde, que é a conta especial que cada esfera tem, que precisa ter, para receber os recursos, além de ter Conselho de Saúde, para fiscalizar a parte financeira do SUS, com o Conselho Nacional, por exemplo, o Conselho Estadual
Municipal e o Conselho Distrital de Saúde. Precisam ter também o plano de saúde para planejar tudo o que será feito no período do mandato. Nas empresas, existem o plano de negócio. No SUS, é o plano de saúde. Outro item importante é a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. É uma forma do governo federal saber se os estados, municípios e o DF fizeram a parte deles, de repassar as verbas previstas para a saúde. Então, antes do governo federal fazer o repasse de verbas para o estado, municípios e para o DF, ele consulta no sistema CIOPS se outras esferas repassaram verbas conforme a Lei Complementar 141, ou seja, estados e DF 12% e municípios 15% dos recursos para a saúde. CIOPS quer dizer Sistema de Informação do Orçamento Público para a Saúde. Outro item necessário é a Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, previsto com prazo de 2 anos para sua implantação. Então, fiquem atentos com os requisitos que as esferas governamentais precisam ter para receber recursos, porque são questões muito perguntadas em provas e processos seletivos. Quais são os critérios que o governo federal utiliza para fazer o repasse financeiro para estados e municípios? Os critérios utilizados estão no artigo 35 da Lei 8080. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Então, o primeiro critério é o perfil demográfico da região, ou seja, é o número da população total, além da idade, sexo, entre outros dados. Outro critério é o perfil epidemiológico da população a ser coberta, ou seja, quais são as necessidades de saúde de cada região. Outro fator são as características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Quantitativo quer dizer a quantidade de equipes de UBS e de pessoas. Já qualitativo é o tipo de serviço ofertado, se é atenção básica, serviço hospitalar, entre outros serviços. O quarto critério é o desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, ou seja, é o que o Estado e o município fez com o recurso do ano anterior. Outro critério é os níveis de participação do setor de saúde no orçamento estadual e municipal. Essa parte é a mesma coisa da contrapartida de recursos, onde o governo federal, através do sistema CIOPS, saberá quantos estados e municípios repassaram para a saúde do produto da arrecadação dos seus impostos. O sexto ponto é a previsão do plano quinquenal de investimentos da rede. Lembrando que plano quinquenal é o plano que o Ministério da Saúde faz para o período de 5 anos, com os recursos já previstos para esse período. E o último ponto é o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Isso acontece em caráter especial. Por exemplo, em situações onde o equipamento do raio-x de um município quebrou e para a população não ficar sem esse serviço, é contratado prestadores de serviços. Então, são esses os critérios do repasse de verbas que o governo federal faz. Agora vamos falar sobre o saneamento básico e o SUS. O SUS não é responsável por financiar saneamento básico, porém a Lei Complementar 141 de 2012 considera que o saneamento básico dos distritos sanitários especiais, indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos são ações e serviços públicos de saúde. Então, o SUS é responsável pelo saneamento básico de pequenos municípios de população quilombolas e indígenas.
é necessário passar a demanda para o Conselho de Saúde local aprovar. A Lei 8080, no artigo 32, é clara em relação às ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS. Serão financiados por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em particular do Sistema Financeiro de Habitação. Se você tem dúvidas de como é a organização e a estrutura do Sistema Único de Saúde brasileiro, assista a aula completa sobre a organização do Serviço de Saúde no Brasil e aprenda o que são princípios, diretrizes do SUS e muito mais. O link da aula está na descrição. Todas as leis citadas nessa aula estão na descrição. Então, inscreva-se no canal, dê o joinha e até a próxima aula. Tchau, pessoal!